Olá pessoal, bem-vindo à análise do mês de março. No vídeo do Cavalo de Fogo eu fiz um gráfico dividindo o ano de 2026 em fases energéticas. Percebam que fevereiro e março eles possuem as mesmas energias. Março não inaugura energia nova, ele continua com o que foi ativado em fevereiro, mas o que muda é a forma de uso dessa energia. Vamos lá? Março mantém a mesma energia de fevereiro, madeira com fogo. É uma combinação naturalmente expansiva e dinâmica, mas agora março traz a polaridade Yin. Se fevereiro tinha uma velocidade mais alta e um brilho mais intenso, março traz essa expansão mais branda com menos velocidade. É a energia Yin. Como tudo no universo exige um equilíbrio, março vem justamente trazer este equilíbrio só para ilustrar. Imagine que vocês estão cozinhando com uma panela no fogo e esse fogo está alto. Imagine que em determinado momento você muda o fogo para um fogo médio. Então a energia, a intensidade dessa energia do cozimento ela mudou, mas o cozimento ainda continua ocorrendo. Assim é o conjunto fevereiro e março. Fevereiro com expansão mais rápida, mais veloz, mais brilhante. Março trazendo essa introspecção, uma expansão mais branda. Em fevereiro você pode ter tido várias ideias, pode ter inclusive implementado várias delas, ou tentado implementar essas ideias todas ao mesmo tempo. Pode ter ocorrido estresse, pode ter ocorrido atrito, pode ter ocorrido impaciência. Março vem justamente trazer esse equilíbrio para que você possa expandir com mais qualidade. Este conteúdo que eu apresento aqui para vocês, o Batsi, ele também pode ser entendido como energias sutis e como nós interagimos com essas energias. E existem arquétipos que ilustram essas energias. Então, o do ano é o cavalo, o de fevereiro foi o tigre e desse mês de março é o coelho. E este arquétipo, ele é um impulso ao equilíbrio, à diplomacia, é um convite a momentos de silêncio e de estratégia. Isso significa que você pode se ouvir mais neste mês. Aquela voz interior que te aconselha, ela pode trazer momentos de mais clareza que vão ajudar você no seu caminhar. E eu preparei para você um gráfico em que você vai poder visualizar de uma forma mais didática como essas energias trafegam durante o mês e que podem te ajudar a se localizar nessa jornada. Então aqui eu desenhei esse gráfico para ilustrar como o fluxo energético se desenrola durante este mês. A força dominante do ano é o fogo, por isso ele está aqui em cima dessa forma. E nos dias em que a energia do fogo está mais alta, vocês podem ver estes picos aqui, por exemplo, os dias 7 e 8, os dias 21 e 22. O fogo ele representa essa energia de expansão, de velocidade e do brilho. A madeira, que é a energia do mês, também aqui representada nesse gráfico, veja alguns picos de energia durante o mês. Ela representa a nossa criação, o nosso crescimento, a nossa produção. No mês também temos o metal, é uma energia que não é tão forte igual a madeira e o fogo, e essa energia representa na cor cinza é a nossa força de organização, controle e disciplina. A água é essa energia azul, ela traz essa sabedoria, fluidez, é a nossa espiritualidade, e a terra, aqui na cor amarela, ela nos dá concentração, segurança, aterramento. Perceba que a água e a terra estão bem baixinhas, o que nos avisa que o suporte emocional e a estabilidade física são os nossos maiores tesouros deste mês. E todos nós interagimos com essas energias no nosso dia a dia, mas de formas e intensidades diferentes. Só para ilustrar, por exemplo, o Sol ele está lá no céu brilhando, mas cada um de nós vai sentir essa intensidade do Sol brilhando de forma diferente. Se você estiver no Equador ou se você estiver na Argentina e o Sol é o mesmo, a intensidade do calor, o brilho, eles são diferentes. E se houver nuvens, a sua percepção do Sol também muda, apesar do Sol ser o mesmo. Como estamos tratando de energias sutis, todos nós já vivemos isso, mas a gente nem, às vezes, nem sabe muito bem o que que é. Por exemplo, a gente já teve a sensação de que um determinado dia ou alguma determinada semana tudo passou muito rápido. Você chega ao fim da semana e diz, já acabou? Ou então aquela sensação de que quando você acorda, você já está esgotado, sem energia, tudo parece pesado, nada anda.
Os problemas parecem só multiplicar e não tem solução. Em outros dias parece que o universo abre as portas, tudo se resolve, tudo se desenrola, conversas que eram muito difíceis ficam fáceis, não tem atrito. Então, cada um desses elementos de energia, eles traz um aspecto diferente para a nossa vida. E a minha intenção com esse gráfico aqui é tentar traduzir isso para que vocês possam ter um acompanhamento visual e um esclarecimento melhor. Então vejam aqui, por exemplo, a linha da madeira, que é a linha verde. Toda vez que a linha da madeira tem um pico, isso afeta a linha vermelha do fogo, que é literalmente mais lenha na fogueira. O que isso reflete no seu dia? Você pode ter uma enxurrada de novas ideias, uma vontade de executar tudo ao mesmo tempo, fazer as coisas mais rápido. Mas o outro lado é, isso pode aumentar a sua impaciência, isso pode aumentar a sua irritação para ver as coisas prontas e finalizadas. Isso pode aumentar o seu estresse. Veja, por exemplo, os dias 11, 12 ou 23 e 24, que são os dias aqui representando essa linha do metal, esses picos cinza. Nesses dias você pode acordar com a sensação de querer organizar tudo, limpar, cortar tudo aquilo que não te serve mais. O que é viável, o que é bom, é saudável, mas também pode ocorrer aqueles pensamentos muito rígidos de você com você mesmo. Aquela autocrítica muito pesada em que você diz: eu fiz tudo, mas não foi suficiente. Eu tinha que me dar mais ainda para isso e aquilo acontecer. Mesmo porque esses picos aqui do metal, eles estão vindo logo após os períodos de expansão, de criatividade, de execução, de produção das linhas verde e vermelha. Então a autocrítica e a cobrança eles podem aumentar. Você pode acontecer de você até se cobrar excessivamente de uma forma mais rígida, mas é justamente isso que você deve evitar. Então você deve mais aproveitar esse fluxo para podar aquilo que não te serve para você ficar mais leve e o seu fluxo e a sua caminhada ficar mais leve. Veja esses outros dias aqui, dia 14, 15, 26 e 27, que são os picos da água, que é um elemento tão escasso e raro no ano. A sensação nesses dias vai ser de aqueles dias que o universo ouviu todos os seus recados, as coisas vão fluir com menos esforço. Conversas difíceis, né, de assuntos que eram mais difíceis, elas vão se tornar, ou elas podem se tornar mais fáceis. Aproveite esses dias, pois o fluxo para que essas questões mais difíceis elas tenham um fluxo de solução mais fácil. Estes foram só alguns exemplos para que vocês possam estar mais conscientes de como que você interage ou pode interagir com essas energias durante o mês. Eu sei que olhar para todas essas linhas, todos esses assuntos, pode parecer complexo no início, mas lembre-se, esse gráfico é como uma previsão do tempo. Ele mostra o clima energético do mês, mas cada um de vocês tem seu próprio guarda-chuva e vai interagir com essas energias de uma determinada forma. E é por isso que no vídeo de abril nós vamos ver como é a análise dessas energias com um gráfico real. Eu vou sortear uma pessoa e o ganhador vai fazer parte do vídeo de abril, um pedaço, né, da análise gráfica dessa pessoa. Se você ainda não foi no vídeo de fevereiro, se inscreva lá. As regras estão lá e a data do sorteio é dia 26 de fevereiro. Escreva "Eu quero" nos comentários do vídeo de fevereiro e você pode sair um ganhador. Muito obrigado por assistir e dar todo o apoio a esse canal. Amor e luz para você.